Otávio, quão corporativista vai ser a LERJ, você acha, diante dessas evidências? Não, vão ser contra a prisão. Vão liberar o Bacelar. O clima é de medo, é de pânico no mundo político do Rio de Janeiro, porque o Bacelar deixou, né, foi apreendido o celular do Bacelar e não estava zerado. Então ninguém sabe exatamente o que tem no celular do Bacelar. Esse celular, para mim, é o que vai definir a eleição de 2026. A eleição de 2026 para governador do Rio de Janeiro está dentro do celular do Bacelar. Ponto número 1. Rapidamente, eu posso contar como é que foi a prisão do Bacelar? Rapidamente, de forma demorada. O superintendente da Polícia Federal, Fernando Galvão, ele recebeu, né, a determinação da Justiça de prender o Bacelar e tinha as hipóteses: prendê-lo na LERJ, prendê-lo no prédio dele, na casa, prendê-lo na rua. Ele considerou que as três eram muito arriscadas e preferiu o seguinte: marcou uma reunião, ligou para o presidente da Assembleia e falou: pode estar aqui amanhã, 9 horas. A certeza do Bacelar, que era uma reunião institucional, o presidente da LERJ será recebido pelo superintendente, e ele foi num carro com R$91 mil em espécie. R$91 mil. Um carro oficial blindado com R$91 mil. Ou seja, a certeza de impunidade era tanto, eu vou repetir, ele entrou na superintendência da Polícia Federal com um carro com R$91 mil no carro oficial. Vum. Para lá, sobe e o Galvão fala: olha, eu poderia prendê-lo na LERJ, eu poderia prendê-lo em casa, eu poderia prender na rua, mas isso seria uma exposição grande, arriscado. Eu quero fazer um comentário aqui, abrir um parênteses. Isso é uma prática da Polícia Federal dos últimos tempos que eu acho que a gente tem que elogiar. É obrigação. É obrigação, mas a obrigação não estava sendo feita em outros tempos. Então, eu acho que é uma coisa que eu tenho observado muito nessa gestão atual e é importante a gente ressaltar, Otávio, porque isso que você está contando tem a ver com isso. Tanto acabou a espetacularização das prisões. Isso. Né? Você não vê mais... Não tem. E, pelo que eu apurei, o Bacelar chegou a agradecer. Falou: não, tudo bem, é uma armadilha. Falou: não, obrigado pela forma. Perguntado sobre R$91 mil apreendidos no carro, ele ficou em silêncio. Reservou-se ao direito, porque não tinha... quando você se reserva ao silêncio, você não tem o que explicar, de onde veio a origem desse dinheiro. Então, Sadi, vamos jogar para frente agora. O mais ameaçado, neste momento, é o governador Cláudio Castro. E eu explico. Há uma ação no Tribunal Superior Eleitoral sobre a cassação dos mandatos de Bacelar e Cláudio Castro por um desvio de R$1 bilhão no CEPERJ, que é o IBGE do Rio de Janeiro. Na verdade, aí tem umas... Por exemplo, o Cláudio Castro, em março, baixou um decreto que tornou a CEPERJ executoras de programas sociais. É como se o IBGE tivesse virado e, com isso, permitiu que esse R$1 bilhão transitasse pelo CEPERJ. Então, o Bacelar aí foi julgado na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro e, por 3-2, salvaram o mandato do Cláudio Castro e do Bacelar. 3-2, um voto só. O caso sobe para Brasília. E agora já tem um voto da relatora Galotti, Isabel Galotti, pela cassação dos dois. Aí a política do Rio de Janeiro está vendo da seguinte forma: quem vai inocentar Bacelar desse esquema, um esquema que tem muitas provas? Quem vai inocentar? E assim, não é possível inocentar o Bacelar, condenar o Bacelar e
livrar o Cláudio Castro. A não ser que façam também... Quer dizer, possível a gente está comentando aqui sobre justiça brasileira, o Temer escapou a chapa Temer e Dilma por excesso de provas, nas palavras do ministro Gilmar Mendes. Por excesso de provas, isso mesmo. Bom, então, assim, é muito difícil você condenar o Bacelar, que já está condenado, e não condenar o Cláudio Castro, a não ser que seja uma decisão que... Então... por isso que eu digo que esse escândalo, a maior ameaça nesse momento é o governador Cláudio Castro. Eu ouvi de um analista a seguinte expressão: Bacelar está morto e o cargo, né, e o Cláudio Castro respira por aparelhos. Então, isso vai depender ali da velocidade do Tribunal Superior Eleitoral. Quanto ao Bacelar, a tendência, como eu disse, é tirá-lo da cadeia, porque os deputados têm muito medo, está todo mundo assim apavorado, mas ele não volta para a presidência. Não volta para a presidência. E o rito não vai ser assim, quando o Pisciani foi preso, eles votaram rapidamente, eles não querem atropelar o rito, porque sabem que o relator é o Alexandre de Moraes. Então dizem que o Alexandre de Moraes não vai permitir nenhum atropelo no rito. E, nesse momento, já estão as articulações para o De La Role, que é o vice, assumir não como interino, mas como permanente. E, pelas informações que eu tenho, teria ali o apoio do Cláudio Castro, mas a informação oficial é que Cláudio Castro não vai se meter nas questões do legislativo. O Bacelar foi, durante o seu mandato, até o rompimento, eles eram siameses no poder, na gestão do governo. Você podia considerar siameses. Era uma dupla, né? Era uma dupla. Ele era o candidato do Castro. Candidato do Castro, Então, assim, o Castro está muito ameaçado agora pelo julgamento do TSE. Mudou completamente de figura. Ontem, conversando com alguns advogados sobre vários assuntos, porque o Brasil, né? Você conversa fantasma. Não, você conversa com um advogado, você apura 5 casos, e alguns desses me contando, convergindo para a mesma informação, de que o Bacelar teria procurado advogado que também atua para o Cláudio Castro. Então é importante essa informação, vamos ver se de fato vai se oficializar, mas essa movimentação de bastidor de advogados, ela é comum, mas não deixa de ser curioso o mesmo advogado ser procurado. Os partidos de esquerda da Assembleia votaram no Bacelar para a presidência. Foi um fato inédito, porque... Mas o PT também votou no Hugo Mota? Oi? O PT votou no Hugo Mota. Pois é. Nem o Pisciani, no auge do seu poder, tinha votos de parte da esquerda. O PSOL votou no Bacelar, todo. Então, ele foi o primeiro presidente, se eu não me engano, a ter unanimidade. Nem o Pisciani tinha. O PSOL sempre batia. Você tinha deputados ali. Você tinha o Freixo pelo PSOL, Luiz Paulo, que era PSDB. Você tinha vozes no PT criticando o Pisciani. Hoje, isso eu não vejo. Só um deputado. Foi ontem, o De La Role assumiu, tocou a sessão. Porque ainda se nada tivesse acontecido. Ele não tinha sido comunicado, aí não está errado não, porque oficialmente não estava comunicado. E fala assim, olha, as manifestações sobre o que está acontecendo, depois, pela informação que eu tenho, eu estou checando aqui, só um deputado, Flávio Serafim, falou sobre sobre o ocorrido. O governador Cláudio Castro até agora também não falou sobre o ocorrido. Então, assim, há um silêncio absoluto no mundo político do Rio de Janeiro, e aí a opinião minha, CPF final 700, é medo. E medo do celular, do que pode constar no celular do Bacelar. E medo do que o Bacelar pode fazer se ele quiser voltar a ser presidente, e a Assembleia, pelo acordo, já decidiu, isso eu posso garantir, que ele não volta para a presidência para não contrariar o STF.